E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para praticar hoje comigo e aprender a usar o can, can't, could, couldn't, should, shouldn't, would, wouldn't. Se você não sabe usar ou se você já sabe, mas quiser praticar, então esta aula é para você. Vem comigo. Vamos lá então, pessoal. Essas palavrinhas que eu falei no começo do vídeo são chamadas de verbos modais, ou então verbos auxiliares, tá? Gramaticalmente falando, tá? Você não precisa saber de nada disso, você apenas precisa saber para que serve, qual que é o significado e como usar, certo? Então, é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Começando aqui com o verbo can, tá? O verbo can é o verbo poder, tá? Eu posso, você pode, ela pode, ele pode, legal? E ele tem a própria estrutura dele, assim como os outros também têm. O should, o could, o would, assim como eu ensinei vocês as estruturas do passado, que a gente usava o did e o didn't, a do presente, do e don't, a do futuro, o will, o won't, a do does, doesn't, certo? Então a gente já passou por todas essas estruturas e novamente elas vão se repetir aqui, só que agora com os verbos modais, tá? Então é o mesmo padrão. Uma vez que você entender como essa parada funciona, você entende o inglês, porque basicamente tudo que você for aprender vai estar em cima disso. Frases afirmativas, frases negativas, perguntas e perguntas negativas. Aprenda a usar isso e você vai estar sempre preparado. Poxa, é uma pergunta. Nossa, se eu for responder, eu vou responder dessa forma. Você aprende a falar o inglês, aprende a usar as estruturas do inglês. Então, por isso é muito importante você dominar essa sequência, esse padrão de estrutura, que vai funcionar com todos, tá bom? Vem cá então para o can, tá? O I can significa eu posso, tá? E se eu quero falar eu não posso, eu digo I can't, tá? I cannot, e aí eu emendo as duas e vira I can't. I can't, beleza? Quando eu quero perguntar, você pode? Eu pergunto, can you? Can you? Tá? Então, eu posso, I can. Eu não posso, I can't. Can you? Você pode? Ou então, can't you? Cannot you? Can't you? Você não pode? Beleza? Então, é assim que você vai encontrar aí no meio das frases, tá? Eu não posso, ou então ele não pode. Lembrando, aqui eu posso trocar, não precisa ser só eu, né? You can't, poderia falar. He can't, ele não pode, você não pode, tá? Então, é só uma estrutura para você saber onde exatamente estão as coisas e o que significam, tá? Agora vamos lá, dois exemplinhos aqui para a gente poder praticar um pouco aplicando can, tá? I can help you, eu posso ajudar você with your homework, com sua lição de casa, if you want, se você quiser, because I'm free now, porque eu estou livre agora. Então eu posso ajudar você com a sua lição de casa se você quiser, porque eu estou livre agora. I can help you with your homework if you want, because I'm free now. Alright? Can you please put that wallet? Então, ó, can you, você pode. Can you please, você pode, por favor, put that wallet, colocar aquela carteira, in the car, no carro, for me, para mim. Again, can you please put that wallet in the car for me? Você pode, por favor, colocar aquela carteira no carro para mim? It's my mom's wallet. It's my mom's wallet. É a carteira da minha mãe. E olha só, esse it está representando a carteira. Lembra do sujeito oculto que eu ensinei algumas aulas anteriores? Se você não assistiu, volte lá e assista, tá? A gente já está na 7ª aula. É importante você assistir as outras porque eu passei por várias informações, assim como eu vou mostrar mais uma aqui agora. Olha só, mom's wallet significa carteira da minha mãe. Tá? Então pega esse padrão, ó. Você fala o nome da pessoa ou quem que a pessoa é, apóstrofo S, ou então você só joga o S no final, né? Tipo John's,
John's. Quando eu falo John's, a pessoa já entende que alguma coisa é do John, tá? O que vier depois disso de John's é do John. Exemplo, John's house, a casa do John. John's car, o carro do John. John's microphone, o microfone do John, certo? Então, pessoal, é assim que você usa a frase para poder falar que algo é seu, que algo é de alguém, tá? My mom's wallet, a carteira da minha mãe, certo? Então, esse apóstrofo S só significa quem tem posse daquilo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. I'll take it to her. Eu levarei para ela, tá? I'll take it to her. Então, again, can you please put that wallet in the car for me? It's my mom's wallet. I'll take it to her. All right? Beleza, agora vamos aprender o could. O could, pessoal, é o poderia ou podia, tá? Então ele é o passado do can, não é? Eu posso, eu podia. Eu posso, eu poderia. Você também vai poder usar ele desta forma, para dizer poderia, tá? Tá vendo como o inglês é muito mais simples? Por quê? Você tem uma economia de frases e palavras, tá? Então, a gente tem muito mais coisas no português, muito mais detalhes. No inglês é tudo mais simples. Você pode tanto falar eu podia ou eu poderia como suposição e você vai usar da mesma forma. I could, ok? Então, ó, I could, eu poderia. Mesma estrutura, só mudou o verbo. I couldn't, eu não poderia. Could you, você poderia. Couldn't you, você não poderia. Né? E aí você continua a frase, eu não poderia fazer tal coisa. Você poderia fazer tal coisa para mim? Eu poderia falar com ela mais tarde, eu poderia falar com ele mais tarde. Você não poderia ir ao mercado para mim? Tá vendo? A gente usa muito isso, não usa? Vamos lá então, 3 exemplinhos agora, tá? Eu coloquei mais exemplos aqui nesses, justamente para a gente poder aplicar bastante, tá? Então, I already told myself, eu já disse a mim mesmo, tá? O told tá no passado aqui, to tell, contar, told, contou, tá? Mas por que você disse eu disse então, John, e não tá contou? Eu poderia pôr contou? Ficaria um pouco esquisito, né? Eu contei a mim mesmo. Por isso que eu traduzi ele como eu disse. Então lembra daquilo que eu falei para vocês? A gente busca significados e não traduções ao pé da letra. Porque se você for buscar mais significados do verbo to tell, que é contar, você também vai achar o dizer. Assim como você acha outra palavrinha no inglês, que é o to say, e também significa dizer, tá? Então, como que você faz para saber qual hora usar tal coisa, qual hora não usar? Você vai aprendendo aos poucos, você sabe que da próxima vez que você for dizer, exemplo, uma frase parecida com essa, I already told her, eu já disse a ela, eu já contei a ela. I already told him. Eu já disse a ele, eu já contei a ele. Então você segue padrões, ok? Você não precisa ficar memorizando as diferenças de quando usar um ou quando usar o outro. Ao se expor no inglês, automaticamente você já aprende isso, tá? Então, I already told myself, eu já disse a mim mesmo, that I couldn't learn English, que eu não poderia ou eu não podia aprender inglês. But I'm surprised. Eu vou emendar tudo aqui, ó. But I'm surprised. But I'm surprised. Esse I am, a gente pode usar ele como I'm. Você pega o I, né? Emenda com am e fecha. Finaliza. I'm. Não é I'm. Não tem esse me no final, tá? É I'm. Ok? Então tente aí. But I'm surprised by the results. Mas eu estou surpreso by the results, pelos resultados, tá? E aqui, ó, results, quase um O com um U, né? Results, ok? Então, eu estou surpreso, mas eu estou surpreso com os resultados. Eu já disse a mim mesmo que eu não podia aprender inglês, mas eu estou surpreso com os resultados. Could you please? Could you? Você poderia?
Por favor, buy me a new toy, Dad. Você poderia, por favor, me comprar um novo brinquedo, pai? Mine is broken. O meu está quebrado. Então, bem facinho essa, né? Could you please buy me? E ó, padrão de novo. Toda vez que você for pedir algo, né? Tipo, você poderia, por favor. Could you please? Could you please? Could you please? Could you please? Lembre-se de usar esses padrões. Você poderia, por favor, me fazer um favor? Could you please do me a favor? Seja gentil, tá? Legal. E a última, I was very tired. Eu estava, I was very tired, muito cansado. E aqui, ó, a pronúncia dessa palavra é tire, tire, aí você finaliza com D. Very tired, tired, tired. Ok? I was very tired, so I couldn't go out with my friends last night. Então, tá? Então, eu não pude, I couldn't, go out é sair para dar uma volta, tá? Ir a algum lugar. Go out with my friends, sair com os meus amigos last night, noite passada, ou ontem à noite, tá? Então, de novo. I was very tired, so I couldn't go out with my friends last night. Eu estava muito cansado, então não pude sair com os meus amigos noite passada. Vamos lá agora para o should. O should é deveria, ok? Ou então devia também. É a mesma coisa que foi pro could, certo? Então, poderia ou podia. Olha lá. I should, eu deveria. I shouldn't, eu não deveria. Should you? Você deveria. Shouldn't you? Você não deveria estar fazendo tal coisa. Você deveria falar com ela. Eu não deveria ficar falando essas coisas. Então a gente usa muito, não é verdade? Deveria, devia, should. E você vai usar essas estruturas aqui, tá? Lembrando, should, not, shouldn't, tá? Exemplo, I should study more. Eu deveria estudar mais for tomorrow's test, para o teste de amanhã. I am worried. Eu estou preocupado. Worried, worried, tá? Dá uma forçada no R aí para sair essa parada, tá? Next, he shouldn't talk to her. Ele não deveria, ele não deveria talk to her, falar com ela, because she is a liar, porque ela é uma mentirosa. Tá vendo que várias palavras se repetem em várias frases, pessoal? Então, a partir do momento que você adquire bastante vocabulário, essas coisas começam a ficar super comuns para vocês, tá? Por isso, acelerem nos vocabulários. Não deixe nenhuma dessas palavrinhas passarem, porque são palavras super comuns e estão sendo usadas o tempo inteiro, tá? E se você não consegue memorizar essas coisas, não consegue memorizar essas palavras, pegue um caderno de anotações. Ah, não lembrei como que se dizia a palavra preocupado. Aí você foi lá procurar e achou worried. Putz, verdade, vi na aula do John aquele dia. Mas espera aí então, vou anotar aqui no meu caderninho de revisão. Anota lá o worried, tá? Anota como se pronuncia também, para você não esquecer a pronúncia. E aí, você vai pegar esse caderninho seu de revisão, você vai pegar várias e várias palavras e vai anotar ali. A cada uma semana, 2 semanas, revise. Por quê? Com a revisão espaçada, você consegue lembrar de muito mais coisas. Só pelo fato de você estar vendo mais vezes. Às vezes não aparece com frequência, mas está ali no seu caderninho. E a hora que você vai revisar, pum, entra na mente de novo, tá legal? Então tenha sempre um caderno para você fazer revisões, principalmente com coisas que você tem dificuldades ou então com palavras que você esquece facilmente, tá? Vamos lá. He shouldn't talk to her because she's a liar. Ele não deveria falar com ela porque ela é uma mentirosa, a liar, tá? You shouldn't be home alone. Você não deveria, you shouldn't be home alone, é estar em casa sozinho, tá? Shouldn't be,
não deveria estar home alone, em casa sozinha. At night, à noite, pode ser sozinho também, tá, pessoal? You shouldn't be home alone at night. Você não deveria estar sozinho em casa à noite, ok? This neighborhood is dangerous. This neighborhood is dangerous. Alright? Esta vizinhança é perigosa. Pegaram a pronúncia? This neighborhood is dangerous. Então, you shouldn't be home alone at night. This neighborhood is dangerous. Você não deveria estar em casa sozinho à noite ou sozinha à noite. Essa vizinhança é perigosa. Legal, agora vamos para o would, tá? O would, pessoal, traduz ele como iria. Por que iria? Ele é aquela palavrinha, aquele verbo que transforma os outros verbos. Exemplo, I would work vira eu trabalharia. I work, eu trabalho. I would work, eu trabalharia. Outro exemplo, I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. I would like some coffee, eu gostaria de um pouco de café. I would like some water, eu gostaria de um pouco de água, tá? Então ele faz esse iria com os verbos, ok? Então, trabalharia, estudaria, falaria, iria e por aí vai, perfeito? Ele também tem a sua própria estrutura. I would work, eu trabalharia. Tô pegando work aqui de exemplo, tá? I wouldn't work, eu não trabalharia. Would you work? Você trabalharia? Would you work tomorrow night? Você trabalharia amanhã à noite? If I ask you, se eu pedisse para você. Wouldn't you work? Você não trabalharia? Alright? Vamos lá então, pessoal. Exemplos aqui para a gente poder aplicar esse would, tá? E ó, wouldn't é o would not, tá? Would not, wouldn't. What would you do? O que? What, né? Só a gente emendar. A gente tem o what e would you do? O que você faria? Por que faria? Por causa do do, olha lá. Would you do? Would you do? Você faria? What would you do? O que você faria? Então é só ir emendando, pessoal, uma frasezinha na outra, uma palavrinha na outra, que sai o que você quer falar, tá? Você só tem que acostumar como estruturar essas frases, como montar elas, e é basicamente assim que se faz. Olha o restante. If you had a lot of money. Se você tivesse muito, a lot of money, dinheiro. Aqui a gente pode emendar, tá? Para ficar um pouco mais fluente e falar lotta, tá? Lotta. Olha só o exemplo. Vou ler a frase de novo, porém agora inteira. What would you do if you had a lot of money? What would you do if you had a lot of money? Tá ok? A única coisa que você não pode falar aqui é esse of com o som de F, tá? Tipo off. Off não é assim que se pronuncia, tá? O off é aquele que tem dois Fs, que significa desligar, na maioria das vezes, né? Tem várias expressões com ele também, por isso eu digo isso. Mas este daqui, com um F só, é pronunciado of, tá bom? E nesse caso do a lot of, a gente pode falar como a lotta, tá? A lot of money, muito dinheiro. O que você faria se você tivesse muito dinheiro? I would travel, eu viajaria to many countries, para muitos países. And I would buy a good car too, e eu compraria um bom carro também. Perfeito! Muito facinho would, né? Vamos lá, tem mais exemplos aqui do would. My dad wouldn't work today. Meu pai não trabalharia hoje. Because it's holiday. Porque é feriado. But his boss, mas o chefe dele, called him. E aqui, ó, essa palavrinha é pronunciada called. Called, não é college, não, tá? O college, ou qualquer outro jeito. Called. Called him. Mas o chefe dele ligou para ele and asked for, e pediu por help, ajuda, at work, no trabalho.
Então, de novo essa parte. But his boss called him and asked for help at work. Mas o chefe dele ligou para ele e pediu por ajuda, ou pediu ajuda, pode traduzir direto se você quiser, at work, no trabalho. So he went. Então ele foi. Again. My dad wouldn't work today because it's a holiday. Meu pai não trabalharia hoje porque é um feriado. But his boss called him and asked for help at work. Mas o chefe dele ligou para ele e pediu por ajuda no trabalho. So he went. Então ele foi. Next. Where would you go? De novo, ó. Where? Onde? Would you go? Você iria. Would you go? Would you go? Where would you go? Onde você iria? If you had time now. Se você tivesse tempo agora. I would go to the beach. Eu iria para a praia. I would go, eu iria, to the beach, para a praia. It's so hot. Está tão quente. E hot é o warm é quente, tá? O quente normal, que não é desagradável. Já o hot é muito quente, quentão, beleza? That I would swim. Outra coisa aqui, ó, pronúncia. That I, tá? Meio que um rai, som de R, tá? Nesse aqui, ó. That I would swim, que eu nadaria, and drink lemonade. Olha que interessante. I would swim and drink lemonade. Eu vou traduzir como eu nadaria, swim é nadar, tá? Então, I would swim, eu nadaria. And drink, e beberia, mas não tem would aqui, ok? Por quê? Porque eu usei o and e aí eu já vim com outro verbo. E quando eu faço isso, eu não preciso repetir o would para não ficar um negócio tão redundante, sabe? Tipo, I would swim and I would drink. Entendeu? Então você não precisa, você pode ser diretão. Eu nadaria e beberia lemonade, limonada, all day, o dia todo. Ok? Então, again. Where would you go if you had time now? Onde você iria se você tivesse tempo agora? I would go to the beach. Eu iria à praia. It's so hot, está tão quente, that I would swim and drink lemonade all day. Que eu nadaria e beberia limonada o dia todo. Beleza, pessoal? E olha só, para vocês conseguirem aplicar e memorizar tudo isso de uma vez por todas, é interessante vocês fazerem mais vezes esses exercícios, essas frases. Pegar agora várias frases sobre o would, sobre o should, sobre o could, sobre o can e aplicar. Por quê? Se você vê uma aula hoje, aí amanhã você vê outra aula, meio que você acaba mudando totalmente o seu foco, tá? E quando você faz uma hoje, aí faz uma totalmente aleatória amanhã e depois outra mais aleatória ainda, você fica pulando de galho em galho e tenho certeza que na hora que você for precisar usar o would, o could, o should e o can, você não vai conseguir lembrar, justamente porque você não praticou por mais tempo. Você sai da aula sabendo, mas para você dominar o assunto, é interessante você estudar mais vezes por mais tempo. Exemplo, no curso, por exemplo, se eu for pegar lá o passado, tem umas 5 aulas do passado, o futuro, umas 5 aulas do futuro, do verbo to be, mesma coisa, desses, mesma coisa. Por quê? São assuntos que a gente vai estar vendo o tempo inteiro mais para frente. A gente não pode cometer confusões. A gente não pode deixar esses assuntos, essas estruturas sem estar dominado, porque a gente vai usar muito. Não é igual aquela palavrinha, por exemplo, worried, que a gente usa de vez em quando, né? Tem dias que a gente usa worried, né? Que é preocupado, tem dias que a gente não usa. E olha só, quem sabe você não estava nem sabendo mais qual que era a palavra word, né? Então, por isso é muito importante anotações, revisões, estudar mais vezes o mesmo assunto para que você vá dominando cada degrauzinho. Tudo bem? E é só, você não precisa ficar 100% focado no negócio até você aprender, não. É só dar um pouco mais de tempo para aquilo, só para você não esquecer, tá? É normal você aprender um tanto e aí depois, mais para frente, você acaba vendo de novo um outro assunto mais a fundo sobre would, could, should, e aí você acaba dominando mais ainda e é assim que você vai evoluindo no inglês, tudo bem?
Não fique pulando de galho em galho, não fique fazendo coisas totalmente aleatórias todos os dias, porque senão você acaba não aprendendo nada, ou então demorando muito tempo para sair do lugar. E provavelmente você quer aprender inglês e quer aprender rápido, né? Ninguém quer levar 5, 10 anos para aprender um idioma, ou quer? Eu acho que não, né? Não é? Então, foco nisso. Repetições espaçadas daquelas palavrinhas que você tem dificuldade para você poder memorizar e estudar mais vezes o mesmo assunto até você pegar um certo domínio por aquilo que foi te ensinado. Tudo bem? Então essas são as dicas de hoje e desta aula aqui para vocês. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima aula. See you guys!